Olá, bem-vindo a mais uma aula pela nossa comunidade Mercado dos Planejados e essa é a nossa aula de número 26. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos na aula passada. Na aula passada nós falamos sobre como agregar valor no começo da sua empresa de móveis planejados. E eu dei 3 dicas básicas e rápidas que você consegue implementar agora mesmo para que o seu público-alvo consiga ver valor na venda dos seus móveis planejados. Se você não assistiu ainda, depois que terminar de assistir essa, corre lá e confere. Como eu disse na aula passada, é muito importante que a gente entenda, que a gente associe a palavra valor, como o cliente ter valor, a gente associe isso com o visual, que o valor ele é percebido através do visual, através da aparência física das coisas. E o segundo ponto que nós falaremos hoje é sobre autoridade, e que a autoridade, diferente de valor, não é associado a algo estético, a algo físico, mas é associado a conhecimento, exatamente. E eu posso dizer esses 2 pontos não porque eu li, não porque alguém me contou, não porque alguém me disse, mas é de vivência dentro da nossa própria empresa. Porque depois de alguns anos e tendo conseguido com os nossos clientes mostrar valor, e cada vez que eu quero subir o meu valor, não o dinheiro, tá, gente? Mas subir a percepção de valor do cliente. Eu aplico essas dicas que eu dei para vocês e eu consigo fazer isso. Eu também percebi que eu consegui criar autoridade na venda de móveis planejados através do conhecimento. E conhecimento, para você ganhar autoridade, não é algo que você precise só ter, precisa só aprender. Não é você mostrar que está estudando, não é você mostrar que você está lendo, não é você mostrar que você está fazendo palestras, cursos. Claro que isso também é muito importante, isso também traz aquela percepção de que você é uma pessoa que vai atrás de trazer o melhor para os seus clientes. Mas para o cliente perceber, entender que você tem conhecimento, portanto, você é uma autoridade naquele assunto, você precisa mostrar, você precisa provar, você precisa falar sobre aqueles assuntos. E existem 2 maneiras de você mostrar autoridade nas redes sociais no começo, mesmo você ainda não tendo vendido nem um móvel planejado. Lembrando que para você mostrar conhecimento, você precisa ter o conhecimento. A gente é de uma era que algumas pessoas defendem que não importa ser, mas importa parecer. Sabe aquela coisa que a gente de vez em quando fala? Eu não sou, mas eu conheço quem é? Pois é, mas para criar autoridade, essa regra não vale, porque a sua audiência, por mais que você ache que eles não são tão espertos assim, eles são e eles conseguem perceber até pelo inconsciente do cérebro quando estão tentando enganar eles ou quando estão mentindo para eles. E aí, se você fizer isso, se você não tem o conhecimento e tenta parecer que tem, a sua audiência vai perceber e você não vai conseguir a tal da autoridade. Por isso que eu falo que só compartilhar o que as pessoas postam, que só compartilhar inspiração não vai te ajudar a se posicionar na rede social, não vai te ajudar a se posicionar no Instagram. Vai te ajudar a ter quantidade de conteúdo, mas não vai te ajudar nessa estratégia, nem de mostrar valor, nem de ganhar autoridade. Então, cuidado com isso. Antes de falar que sabe, vai aprender, vai fazer. Aliás, se está com alguma dúvida, já que estou tentando aprender sobre algum assunto, não estou dando conta, não estou achando material, manda lá na nossa comunidade no Telegram, que além da pessoa aqui que vos fala, ainda tem toda aquela quantidade de gente que também vende móveis planejados e que pode ajudar você. Quais são as minhas 2 dicas para você criar a autoridade? Número 1, mostre soluções em projeto. As pessoas adoram entender como algumas coisas funcionam. Você sabia que há algum tempo atrás, aliás, eu tô lembrando agora que eu não fui comprovar para ver se isso é verdade, mas enfim, eu estava fazendo uma aula com alguém e estava falando sobre esse assunto do quanto as pessoas se interessam por várias coisas na internet e eu fiquei sabendo que tem uma marca que também agora eu não vou lembrar
o que é, que equipamento que é, mas enfim, tinha um trabalho que eles defendem com um trabalho feito manual e que é um trabalho de lixamento, de lixar o material que tem nesse produto. E eles diziam que esse produto ele é lixado por não sei quantas horas, não sei quantas vezes, e eles fizeram um vídeo no YouTube mostrando o profissional deles lixando aquela peça. Se eu não me engano, por mais de 1 hora o vídeo segue e tem não sei quantas mil visualizações. Então, só para vocês entenderem que as pessoas gostam de saber o que tem por trás de muitas coisas que a gente faz. E também é muito legal quando não só eu mostro um produto ali já feito, mas eu digo como que chegamos naquela solução. Porque com isso eu mostro conhecimento e o conhecimento me gera autoridade. Então a minha sugestão é, você já não fez alguns projetos lá para fazer o render, para criar valor no seu produto? Use este mesmo projeto para mostrar soluções. De repente, pode ser uma altura de micro-ondas diferenciado, um lugar para o micro-ondas diferenciado. Pode ser uma cama, igual o Renato postou um dia desses. Vocês não têm noção do quanto aquela cama deu engajamento pra gente por mais de 1 semana em 2 redes sociais. Tanto na rede social do Renato Dias Planner para o cliente final, quanto na nossa rede social Mercado dos Planejados para quem produz a cama. Então, tudo que a gente mostra, a gente ensina o passo a passo, a gente ensina a solução, faz as pessoas engajarem com a gente e mostra autoridade, mostra que a gente sabe do que está falando, que não é só mais um falador, mas que realmente ele faz a diferença. Então a minha ideia para você é, faça um projeto onde você consiga mostrar soluções e explique, explore todo o seu conhecimento, explique, explore tudo que você pensou para chegar naquela solução. Lembrando que, além de soluções de projeto, você, além de, de problemas técnicos no projeto, você também pode criar soluções que seja para determinados públicos. Então, por exemplo, você pode criar soluções para quem tem filhos, criar soluções para quem tem cachorros, criar soluções para quem tem gatos, criar soluções para quem é deficiente físico. Olha que interessante, um público que de repente você nunca pensou em atingir, e mostrando que você tem autoridade, que você tem conhecimento nisso, com certeza você vai conseguir criar na sua audiência essa tão sonhada autoridade na rede social. E o segundo ponto, eu já dei essa dica aqui, mas vou dar de novo. Dê dicas no seu Instagram. Exatamente isso que eu acabei de fazer com vocês. Vá lá e pense o que o meu cliente quer saber, o que a minha audiência me pergunta. As 2 aulas da semana passada e dessa aula foram baseadas numa dor da minha audiência. Você pode criar dicas que sejam dores da sua audiência. Quando a sua audiência ela pergunta para você por que uma porta abre mais de 90 graus? Como eu faço uma porta não bater na parede? Nossa, que coisa besta. Mas quando você dá uma dica falando para o cliente, afasta um pouco a sua porta da parede para que quando ela abra, porque ela não abre 90 graus, ela abre mais do que 90 graus, ela não bata na parede. Ou então você mostrando uma solução de projeto. Aí a gente vai para a nossa primeira dica, onde você mostre por que você colocou afastamento, ou então que você mostre que ali não precisou colocar afastamento, porque, sei lá, você pensou em uma outra ferragem para essa solução. Você entende o quanto você consegue trazer de autoridade mostrando isso, além de dicas dentro da própria marcenaria, como recentemente a gente teve aquele podcast com o pessoal do AP, me lembra aí, diretor? AP305, que o que ela falava? Eu mostrava como o móvel estava sendo produzido, eu mostrava o que eu estava colocando, eu dava dicas do que eu estava colocando, e tudo aquilo serviu para que a audiência dela engajasse mais com ela e colocasse autoridade nela. Você que está no começo, quando você está produzindo ali o seu projeto, vá dando dicas práticas. Olha, pessoal, quando vocês forem comprar os móveis planejados de vocês, tente comprar tudo com dobradiças, com amortecedor, porque olha a diferença que isso faz. Se você não está entendendo ainda do que eu estou falando claramente, vá lá no perfil @RenatoDiasPlanner, que é o nosso perfil, entra na nossa parte de Reels e olhe lá um monte de Reels que eu tenho com dica da Jaque. Vocês não têm noção do quanto esses Reels trazem autoridade e do quanto as pessoas que engajam com a gente gostam. Elas gostam muito daquilo. Muitos clientes, depois de comprar, eu vou na casa deles, eles chegam e falam: nossa, aquela sua dica foi muito legal. E não é só dica só de marcenaria, é dica de decoração, dica de piso.
dica da onde comprar na sua cidade. Você já pensou que tem um monte de gente, por exemplo, precisando de estofador? E aí você tem um amigo que é estofador e você dá uma dica de estofador. Olha que legal, você vende marcenaria, mas você cria autoridade mostrando que você também tem conhecimento em outras áreas da decoração. Gente, hoje foi fácil, hein? Foram apenas 2 dicas que, se você usar os 2 direcionamentos que eu tô dando para vocês hoje, vai fazer muita diferença e vai ajudá-los a criar muita autoridade na rede social, mesmo estando no começo da sua empresa. E digo mais, mesmo ainda não tendo montado, nenhum móvel planejado. Só vou pedir um favor para você. Depois que você colocar as dicas da semana passada e as dicas de hoje em prática, volta aqui e me conta os resultados.